aí pessoal, beleza? Fábio Marçal aqui de novo para a gente fazer mais uma prova de concurso. Vamos agora fazer algumas questões de forma pausada, paulatinamente a gente vai resolvendo a prova inteira para não ficar pesado, cansativo. Caso você queira, né, você goste aí de vídeos maiores com a resolução inteira da prova, comenta aqui embaixo, deixa aqui a sugestão e a gente faz aí a correção inteira da prova num vídeo só. Vamos resolver inicialmente essa prova aqui do cargo de procurador, Prefeitura de Caraguatatuba, uma prova realizada em 2023. Ela é da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. É uma banca difícil, tem questões difíceis, acima da média das bancas, né, que realizam aí concursos no Brasil inteiro. Bem, vamos logo, né, partir de forma objetiva para a questão número 1. Vamos fazer hoje as questões 1 e 2. É uma prova bem interessante, são 10 questões objetivas de português, não possui texto, um texto grande, e as frases delas também, né, as frases que aparecem nas questões, são frases curtas, são pequenos trechos. Então é uma prova que ao mesmo tempo ela é boa de se fazer, porque não tem textos pesados, não tem textos grandes, não requer muito aquele esforço de interpretação, aquele cansaço. Porém, as questões elas são mais difíceis gramaticalmente falando. Requer uma análise maior, uma atenção maior e um conhecimento teórico também razoável. Então vamos para a questão 1 com objetividade. Leia a frase a seguir. Claro, você não vai ler de cara, né? Você vai partir logo para o enunciado. As palavras destacadas na frase mostram. A gente tem duas palavras, a palavra bem e a palavra bens. Agora sim, a gente já pode ler a frase, né, sem ter que lê-la duas vezes, porque a gente já sabe o que ele está procurando. Perde-se o Brasil, Senhor, porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. Podemos perceber que o padre Antônio Vieira está usando essas duas palavras, né, bem e bens, que possuem a grafia parecida, o som parecido, porém têm significados diferentes. Percebemos que no primeiro uso de bem, o sentido é de benefício, o sentido é de algo que melhore a qualidade de vida, algo que procura o bem-estar, é algo nesse sentido, melhoria, benefício. Já o segundo uso de bens é algo material, é algo concreto, algo físico. Bens é o plural de bem, no sentido de bem material, no sentido de posses. Eu tenho um bem, eu tenho dois bens. E o primeiro bem, como já vimos, é o sentido mais abstrato. Bem, as palavras destacadas na frase mostram, letra A, um substantivo abstrato que passa a concreto quando colocado no plural. Bem, vamos ver aqui, buscar o nosso bem. Realmente, este bem aqui não é o bem do advérbio, não é o bem que faz oposição com mal com L, não é nesse sentido aqui da frase. Aquele bem contrário de mal com L é advérbio. Aqui ele está sendo utilizado como substantivo. O nosso bem, eu quero o seu bem, ele quer o meu bem. Então, podemos perceber aqui que é um sentido abstrato realmente no singular. Observa que este bem, ele não vai para o plural. Os bens dos seres humanos, né? Queremos os bens dos seres humanos no sentido de benefício, de algo bom, não ocorre, não acontece. Quando passa essa palavra aqui para o plural, chega-se a essa, bens, realmente, porque não existe o plural da palavra no sentido anterior. Bens aqui, como já vimos, está no plural e passa a ter aquele sentido realmente de bens materiais, de itens, coisas concretas. Abstrato, que passa a concreto quando colocado no plural. Então a letra A, ela é, por enquanto, possível de ser a resposta correta.
Vamos ver a letra B. Vocábulos que possuem sentidos variados conforme a função sintática que desempenham na frase. O que ele está dizendo com isso é que essa palavra bem, ela, se mudar a função sintática dela, ela vai ter outro sentido. Será que isso ocorre? A função sintática dessa palavra bem nesta frase é de objeto direto. Vem cá buscar o nosso bem. Alguém busca alguma coisa. Alguém busca o nosso bem, objeto direto. Se eu pego o nosso bem e coloco numa posição de sujeito, o nosso bem é primordial para este governo. O nosso bem passou a ser sujeito do verbo é. O nosso bem é primordial. Ou seja, continua tendo o mesmo sentido de benefício. Porém, função sintática diferente. Continuou tendo o mesmo sentido. É sinal de que não é uma regra, né, ter sentidos variados conforme a função sintática que desempenha. Não é regra, mudou a função sintática, mudou o sentido. Então a letra B não está correta. Também temos, né, na bens, a palavra bens, buscar nossos bens. Bens aqui também é objeto direto. Eu posso usar bens como sujeito também. Os bens foram confiscados, que também não muda o sentido. Letra C. Exemplos de palavras empregadas sucessivamente em sentido lógico e figurado. Ele está dizendo que a palavra bem, né, sucessivamente, essa palavra bem, a primeira, está sendo usada no sentido lógico. E a segunda, bens, no sentido figurado. Sabemos que bens aqui não é sentido figurado. Bens aqui é sentido realmente real, é no sentido de itens físicos, de itens concretos. Então, não se verifica também uma assertividade aí na resposta da letra C. Letra D. Casos de palavras que mudam de significado conforme o gênero e o número em que são utilizadas. Não é verdade, porque a palavra bens, ela pode ser utilizada tanto no plural quanto no singular, significando a mesma coisa. Como já visto anteriormente, né? Eu tenho um bem apenas atualmente, ou eu tenho vários bens atualmente. Então, continua tanto no singular quanto no plural, esta palavra tendo o sentido de itens materiais, itens concretos, posses. Letra E. Palavras repetidas a fim de dar um tom irônico ao seu emprego na frase. Posso considerar aqui palavras repetidas considerando singular e plural. Porém, isso não traz necessariamente o tom irônico. Não é a sucessão de palavras, não é a mera repetição de palavras que tem essa finalidade, né, que deixa esse tom irônico. E sim o sentido diferente das palavras que gera essa ironia. Beleza? Então, a resposta aí realmente letra A da número 1. Vamos ver agora a número 2. Assinale a frase que apresenta a forma verbal correta. É uma questão que pode ser fácil ou difícil dependendo do nível de conhecimento, né, de conjugação, de flexão verbal que o candidato possui. Letra A. Ele se deteve diante da porta. O verbo deter, ele é flexionado de acordo com o verbo ter. Então eu pego o verbo ter e coloco no passado, né? Pretérito perfeito, que é essa flexão. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Então, se a flexão do verbo ter é teve na terceira do singular do pretérito perfeito, o deter vai se flexionar da mesma forma. Deteve. Letra B. Ele se entretém. Na verdade, o uso, né, a palavra não é entretém, é entretém. Ele se entretém com as crianças em todos os momentos. Então, a forma correta aí do verbo é entreter, né? Ele se entretém. Bem, temos um acento aqui. Se fosse a palavra entretém sem este acento, estaria incorreta. Por quê? Porque entreter, ele se flexiona também de acordo com o verbo ter. E quando o verbo ter está na terceira do singular, ele não recebe acento agudo. Sim, não recebe. Mas os derivados do verbo ter recebem. Entretém, retém. Na terceira pessoa do singular recebe acento agudo. E na terceira do plural recebe acento circunflexo. Letra C. Eles, aqui o verbo reaver, ele segue a flexão do verbo haver.
Eles vão pegar o verbo haver e colocar lá na terceira pessoa do pretérito perfeito. Eu houve, tu houveste, ele houve, nós houvemos, vós houvestes e eles houveram. Bem, então eu posso pegar esse reaver e conjugar de acordo com este houveram. Rehouveram o dinheiro empregado. Reaver no sentido, né, de ter de volta. Nós sempre vimos aqui, letra D. Este vir não é do verbo ver. O verbo ver no presente é eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos. Este vimos aqui é do verbo vir. Nós sempre vimos aqui. É esta flexão correta do verbo ver. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. Então aqui está correta. Resposta à letra D. E na letra E, aqui sempre hão muitas pessoas. Este haver aqui, se fosse um sentido que não empregado aqui, estaria correto. Terceira pessoa do plural, seguindo, né, a concordância aí do sujeito muitas pessoas. Porém, este haver está no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, ele não vai para o plural, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Muda o tempo, presente, passado, futuro, mas a flexão de número ela não existe. Então, deveria ficar aqui sempre há muitas pessoas. Verbo impessoal, né? Sujeito inexistente. Então, resposta mesmo, letra D. Então, pessoal, essas foram as duas questões aí. Caso você tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma coisa no ar, queira uma explicação maior, deixa um comentário aí, comenta, faz a pergunta. Eu respondo aí para te ajudar, beleza? Grande abraço, fica com Deus, bons estudos.